Graça e paz, que Deus abençoe. Aqui é o pastor John Wilder. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o teu elevo espiritual e que o Senhor abençoe este dia, em nome de Jesus. Queridos, gostaria que você ficasse até o final, porque eu estarei fazendo uma oração para Deus abençoar a tua vida. O assunto que vou tratar neste momento é sobre a fé. A fé. Será que você tem fé em Deus? É o que nós vamos ver neste momento. Antes de fazer esta leitura, eu gostaria que você se inscrevesse neste canal de oração, acionasse o sininho para receber as notificações pelo YouTube, deixasse o seu like e o seu comentário. A minha Bíblia está aberta no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois da morte, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de oferecer por herança, e saiu sem saber onde ia. Queridos, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que não se espera. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Adão foi criado e foi colocado no jardim do Éden, Adão, ele não tinha o dom da fé, porque não era necessário ter fé para adorar a Deus, para viver na terra, para viver no Éden, que Deus havia feito tudo para ele naquela época. Mas quando ele pecou, transgrediu as leis de Deus, os mandamentos de Deus e a ordem de Deus, e agora ele passa a viver sobre o seu livre-arbítrio, neste momento o Senhor Deus, ele tem que dar para Adão o dom da fé, porque a fé é um dom para ele sobreviver na terra no meio às tribulações. Queridos, ouça bem, a Bíblia está falando aqui que Abel, pela fé, ele deu a Deus o melhor sacrifício, que agradou a Deus. Ele pegou um animal ali do seu rebanho, o melhor, e ofereceu como sacrifício suave para Deus. E por que Deus agradou? Porque Abel, ele pegou o melhor, não só por motivo dele ter pegado o melhor, porque ele ofereceu com fé, ele deu tudo que ele tinha com fé para Deus, e ele fez o sacrifício certo. Ele não deu um sacrifício de oferta, ele deu a Deus um sacrifício para perdão de pecado. Olha, a Bíblia também está falando aqui que Enoque, pela fé, ele foi transladado porque Deus achou graça em Enoque. Era um homem que no meio daquele povo que viveu junto com ele escolheu agradar a Deus, a servir a Deus e dar testemunho da sua fé.
e por este motivo Deus o transladou de corpo, alma e espírito para o reino de Deus, aonde ele está com o Senhor nos céus até nos dias de hoje. A Bíblia também fala aqui que pela fé Abraão, sem saber quem era Deus, ele ouve a voz de Deus que fala para ele: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te disser. E ele sai andando pelas terras áridas da Palestina, ele sai da onde ele nasceu, de Ur dos Caldeus, e chega aonde Deus havia determinado para ele, sem questionar, sem saber para onde ia. Ele não sabia, porque só Deus tinha o endereço daquele lugar, só Deus tinha o lugar certo que ele queria Abraão, para que Abraão se estabelecesse. Assim, meu querido, eu quero também que você entenda que é através da fé que vamos alcançar testemunhos do Senhor. É através da fé que vamos ver as maravilhas de Deus alcançar as nossas vidas. Jesus, ele disse que sem fé não tem como de receber os milagres de Deus, porque ele fala em Mateus capítulo 21, no versículo 22, que tudo que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Quando você pede a Deus com fé, você fala: eu vou receber, eu vou pedir com fé o que eu preciso, que Deus vai fazer na minha vida. Aquele milagre chega nas tuas mãos. É como se uma pessoa tivesse competindo uma corrida, alguém que tem uma Ferrari e o outro tem um Fusca, e aquele que tem um Fusca fala: eu vou vencer esta corrida. Na lógica humana é impossível um Fusca vencer uma Ferrari, mas a fé faz a pessoa viver o sobrenatural. Você precisa da tua fé para você alcançar as promessas de Deus. Você precisa de usar a tua fé para que as promessas de Deus se cumpram na tua vida. Deus te prometeu, mas você tem que colocar sua fé em prática, lutar para que as promessas de Deus venham a ser estabelecidas na tua vida. E esta pessoa que está ali, possivelmente numa corrida, e ela vence a corrida porque ela teve fé que Deus iria dar a ela esta graça. É isso que eu quero que você entenda. Você tem que usar a tua fé. Quando você usa a tua fé, você está desejando de receber algo, ver algo. Você ainda só imagina na tua mente, você vê pelos olhos da fé, você ainda não tem na sua mão, mas você acredita que aquilo vai vir na palma da tua mão. Isto é usar a tua fé. É quando uma pessoa está acamada, doente, e ela fala: eu vou levantar desta cama e vou ser curada, ainda que ela não tenha cura, ainda que ela está sentindo dor, mas ela fala para ela mesma: Deus vai me tirar desta situação. Ela está usando a fé e o milagre logo vai vir. É quando uma pessoa está desempregada e ela espalha currículo, pede ajuda para um, para outro, e ainda que as portas não abriu ainda para a vida dela, e ela crer que ela já está empregada na melhor empresa que ela deseja trabalhar. Isto é fé. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a prova daquilo que não se espera. Então, quando você tem fé, você agrada a Deus, porque aqui em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, o autor de Hebreus, ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo o que fazemos na nossa vida temos que ter fé. Para viver o sobrenatural temos que ter fé. Para ser salvo temos que ter fé. Para acreditar na eternidade tem que ter fé. Para entrar no reino de Deus tem que ter fé. Você vive pela fé. Uma pessoa que não tem fé é como uma pessoa, como um carneiro que fica dando cabeçada em um outro carneiro e não chega em lugar nenhum. Da cabeçada até a morte. E eu quero dizer para você, querido, que Deus, Ele colocou
diante de você uma porta aberta que vai abrir através da sua fé. Então exerça a habilidade da fé e alcança o impossível, o imaginável de Deus na tua vida, os teus sonhos, os seus ideais, as promessas de Deus, porque você é capaz de viver o melhor de Deus nesta terra e nesta vida, porque o mesmo Deus de Enoque, o mesmo Deus de Abel, o mesmo Deus de Noé, o mesmo Deus de Abraão, é o teu Deus também, que através da tua fé vai fazer coisas grandes acontecer na tua vida. Eu quero orar por você neste momento. Grandioso Deus e poderoso Pai, neste momento de oração, eu oro agora, Senhor, para esta vida que está aqui, Senhor, neste canal de oração, ouvindo esta palavra, ouvindo esta oração, Senhor, e que o Senhor possa abençoar de uma forma poderosa e gloriosa. Entra neste lar, nesta casa, nesta família, e entrega, Deus, a tua providência, o teu milagre, através da fé, Senhor, deste teu filho que está agora, Senhor, orando comigo, que o Senhor leva luz, leva a tua presença, leva o teu livramento, a tua paz, a tua prosperidade, as tuas bênçãos para dentro desta casa, e que teu nome seja exaltado, que teu nome seja glorificado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos, que as bênçãos do Senhor nos alcance e nos ajuda a ter fé para alcançar as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Faça coisas grandes acontecer, opera milagres e maravilhas nas nossas vidas, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe você e a tua família, que Deus continue honrando a tua vida, e creia, você vai viver o melhor de Deus nesta vida. O melhor de Deus ainda está chegando para a sua vida. Não perca a tua fé, tenha fé, porque você vai sair desta situação que você está, e Deus vai te honrar poderosamente. Se inscreva neste canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e acione o sininho. Até no próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe.